Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma live da Biossíntese. O nosso convidado hoje vai ser Valdo Almeida, nosso diretor da Biossíntese de Natal. Antes de começar a falar aqui, a trazer o tema, a começar de fato essa live, vou esperar um pouco as pessoas entrarem, as pessoas irem se acomodando nesse encontro, nesse contato conosco. É isso. Esperar só mais um pouquinho, uns 3 minutinhos aí para o pessoal ir se acomodando. Ó, a Gina colocou aqui, boa tarde, Tiago. Boa tarde, Gina. Eriane, Samanta, Rayane, Rogério. Rogério que está sempre nas lives. Bem bacana, Rogério. Está acompanhando a gente. É isso aí, vamos lá. Lembrando que a live ela vai ficar gravada aqui no nosso canal também e vai também ficar gravada no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser depois acompanhar, rever, é só entrar lá no nosso canal do YouTube ou então aqui mesmo pelo Instagram e poder rever essa live. Boa tarde, Cristina. Vamos lá, vamos esperar só mais um pouquinho. Todo mundo vai chegando, se acomodando. Abração, Rogério. Pessoal chegando. Vamos lá. Nosso convidado hoje é o Valdo Almeida, diretor da Biossíntese Natal, trazendo um tema bem bacana, bem interessante. Deixa eu só ver quem vai estar chegando mais aqui. Romilson, psicólogo. Faz tempo que eu não vejo você, Romilson. Grande abraço, que bom que está aqui conosco. Vamos ver quem está mais aqui. Deixa eu ver. Enquanto isso, né? Vamos só esperar um pouquinho para iniciar com o Valdo. Outras pessoas vão entrando. Dar esse tempinho para as pessoas entrarem, para a gente poder iniciar. Deixa eu ver aqui. Gabriela, Sandra, Juliana, pessoal entrando, chegando. Esperar só mais 2 minutinhos, o pessoal vai chegando. Só estou esperando. Deixa eu ver aqui. Valdo, preciso que você lance a sua solicitação para entrar aqui. Você está me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo bacana? Me ouvindo tranquilo? Ó, o Valdo entrou agora. Aí, Valdo. Deixa eu só esperar ele mandar a solicitação para mim que eu vou incluir ele na live. Ótimo, obrigado. Deixa eu ver. Então, deixa eu só aguardar o Valdo ele mandar a solicitação para entrar aqui na live. Posso chamá-lo também, né? Deixa eu ver como é que eu faço para chamá-lo aqui. Tá aqui. Vamos lá, vou colocá-lo agora. Vamos ver. Aguardando, só um segundo. Aê! Apareceu! E aí, Valdão, tudo bem? Tudo em paz com você? Até que enfim, né? Eu estava Consegui. tentando aqui, mas o negócio é complicado. Nem sempre a tecnologia
é favorável, né? É, mas deu certo, isso é Concorda? que importa. Concordo, mas deu Tá certo. bom. Você Então, tá me Valdão, vendo lógico, bem? tô, Você tá tá me vendo? bacana. E, Você tá me tá ouvindo? super legal. E Tô tá me também, ouvindo tô vendo. também? Tá bom. Isso, isso. Tá Ok. ótimo aí. Hein? Pois é, Valdo. Assim, né? É um prazer, com certeza, ter você aqui, né, nessa live, né? Você que é o diretor da Biossíntese, que está conosco aí há tanto tempo. Meu professor, pessoa que eu gosto demais, que eu amo de coração. Então é muito bacana ter você aqui, para a gente poder falar um pouco sobre um tema muito legal, né? Muito profundo, sobre o vínculo, né? E é isso, Valdo, assim, antes da gente começar a falar um pouco do tema, né? O tema ele é o vínculo como um chão afetivo. É bem legal esse tema, é bem forte, eu acho que é bem profundo também, né? E antes de entrar um pouco, queria que você se apresentasse, né? Eu passo a bola para você, você falar um pouco sobre você aí, antes da gente começar. Tá bom. Então eu vou começar dizendo uma coisa bem minha, né? Ai, que saudade de você. Ai, que saudade de um abraço. Ai, que saudade de um aconchego. Ai, que saudade da minha família. Que vontade de estar junto. Que vontade de abraçar. Que vontade de comemorar, de celebrar, de brindar, de vibrar, não é? Que vontade, que vontade. Ai, como me faz falta. Como me tá fazendo falta, não é? E aí eu já estou emocionado falando isso. Como faz falta chegar as pessoas para eu receber na minha casa, como faz falta poder cozinhar e nesse cozinhar, nesse receber da melhor forma, vai o meu amor, vai o meu carinho, vai o meu afeto para quem eu amo e para quem eu recebo na minha casa. Então, ai que saudade de encontrar os amigos, de encontrar a família, que saudade, que vontade de encontrar os alunos, os ex-alunos. Não estou vendo ninguém, mas um beijo para todo mundo. Que saudade, que saudade. E aí a gente vai, hoje só tem formas de se cumprimentar e de se conectar, mais ou menos, a grande maioria, via esse modo que a gente está funcionando aqui. Então, ai que saudade, né? Ai que vontade. A gente já está falando, de alguma forma, de vínculos, de como a gente se vincula com o outro, né? A gente quer o outro perto da gente, de acordo como a gente formou os nossos vínculos, como formou os nossos laços, como a gente formou, constituiu as nossas relações, não é? E aí a gente fica querendo encontrar sim. Então é isso. Eu sou Valdo, você pediu para me apresentar. Eu sou Isso. Valdo. A grande maioria me conhece, a grande maioria sabe quem eu sou, algumas pessoas não sabem, mas eu sou Valdo, sou diretor da Biossíntese, é, coordeno também os grupos, sou professor, e sou membro de um grupo de líderes da biossíntese no Brasil. Né? Tem um grupo no Brasil que se reúne frequentemente, 2 vezes por ano. Né? E, enfim, eu sou isso. Sou pai, enfim, sou filho, sou esposo, enfim, é isso. Né? O que mais? Valdão, que saudade também, Valdão. Muita saudade. E bacana, assim, você começar com isso, porque eu acho que a maior expressão do vínculo é expressar o sentimento profundo. E ainda mais nesse momento onde a gente, né, tem tanta saudade, todas as pessoas aqui colocando aqui saudade também, todo mundo retribuindo esse carinho e esse afeto que você começou essa live. Então, super bacana. Luciana colocou ali, você é avô também, esqueci de dizer Isso, isso, sou avô. É porque é tão novo, tão recente, não tem nem um mês que eu é não, verdade, não me lembrei. é Mas verdade. isso. Pois é, Valber. Então, é isso, né? Bacana você estar trazendo dessa forma, porque o tema fala sobre isso, né? O vínculo como um chão afetivo. Particularmente gostei muito desse tema, né? Porque dá a sensação do vínculo ser justamente o nosso chão, ser nossa base. E
Pensar em vínculo, a primeira coisa que eu venho é base para a vida, base para se construir enquanto ser e se desenvolver e crescer e enfrentar a vida, né, como um todo. Então, assim, passo a bola para você, né? Como é que você vê? O que é que trouxe esse tema, né? O que é que você pode nos trazer desse tema para nos engrandecer nesse domingo de live? Então, Tiago, esse tema é um tema que me instiga, sempre me instigou, desde o início da minha formação em psicoterapia corporal, há muito tempo atrás, até na faculdade, depois fui fazer bioenergética no Libertas, e esse tema sempre me puxou, né? Talvez a escolha do tema ou a ligação com o tema fale muito de mim, diga muito dos meus vínculos, diga muito de uma necessidade minha de me vincular e das minhas dificuldades também, que eu acho que a gente tem que pensar nas dificuldades que a gente tem de se vincular ao outro. E às vezes a gente encontra saídas para ficar bem, tanto na fita consigo quanto ao outro, dizendo que tem um bom vínculo, que se vincula bem e tal e tal. E, na verdade, isso é somente para satisfazer, de alguma forma, o nosso ego, né? Mas, enfim, nós temos necessidades e temos dificuldades nas questões vinculares, né? Então, é um tema que me atrai há muito tempo. Eu fiz um trabalho sobre vínculo, o título não é exatamente esse, que apresentei em Heiden. Tem um texto, um artigo que eu escrevi também, que ele está publicado lá também na Biossíntese, e a partir desse trabalho eu fiz essa live, digamos assim. Eu estou dizendo fiz essa live porque eu construí um roteiro. Eu fiz um roteiro, eu escrevi, que de alguma forma depois poxa, eu acho que eu estou escrevendo um artigo aqui. E aí eu escrevi, e como eu queria dizer para todo mundo que está me ouvindo e para você também, que como eu tenho uma tendência de falar muito, né, eu gosto dos temas e falar muito, e às vezes eu cito muita coisa, muito exemplo, e viajo. Eu vou para a China para poder voltar para aqui. E às vezes eu vou para a China e nem volto. E quando volto, digo, onde é que eu estava mesmo? Então, se acontecer isso, se eu for para a China, se eu for para a Austrália e não conseguir voltar, de alguma forma eu vou perguntar a vocês onde é que eu estava, tá bom? Porque eu começo a falar e lá vai e saio até do roteiro do tema, né? Então, eu queria começar dizendo falando sobre o conceito de vínculo, né? A definição de vínculo, né? Na verdade, vínculo, todo mundo sabe que é um laço, é uma relação de amizade, de parentesco. E o significado do vínculo é ter uma relação com o outro, é se relacionar com alguém. Eu vou ficar com essa definição, mas existem outras definições, se você for olhar, que vai dizer o que é vínculo. Então, o vínculo, na verdade, é um lugar de confiança que liga ao outro, que me liga ao outro. Né? Então, sobre o tema, nós vamos levantar algumas questões a respeito da formação do vínculo nas relações com o outro. Ao mesmo tempo, nós vamos poder olhar maneiras e formas de se estabelecer esse vínculo que a gente quer tanto, que a gente pretende, que a gente quer conquistar ou quer ter. Né? Então, contextualizando um pouco, eu queria falar dos primeiros vínculos, como eles se constroem, como eles começam a acontecer. E a partir desses primeiros vínculos, é que os vínculos na vida, enquanto adulto, adolescente e adulto, vão acontecer ou vão se estabelecer, a partir do que a gente viveu na infância, nos primeiros momentos, na relação com a mãe. Então, os primeiros laços, Tiago, nascem a partir dos contatos iniciais da mãe com o bebê. Esses contatos surgem como um ambiente estruturador da confiança, do vínculo e da criatividade. Isso o Winnicott fala. David Bodella também fala num texto dele quando ele trata de interferências no processo vincular das relações. Então a gente já está entrando no que é
no que é vínculo, no que é contato, e a gente pode falar um pouco de vínculo e contato, né? Então, como é esse vínculo que a gente está falando, esse vínculo e contato? Inicialmente eu vou falar mais voltado para a clínica, mais voltado para a questão do terapeuta e do cliente. Então já estamos falando aqui desse ambiente estruturador, desse ambiente de confiança, do vínculo, da criatividade e das interferências, que é o conceito de Bodella, né? Quando se favorece a relação de confiança na psicoterapia, o crescimento do contato vai devagarinho ou aos poucos, dando uma forma, dando um eixo, uma organização para o cliente. Então podemos dizer que ao se estabelecer uma relação de confiança, estamos promovendo a liberdade de soltura, de desprendimento desse cliente. E não só para esse cliente que está pedindo ajuda, que busca ajuda, que busca um entendimento do que acontece com ele, mas também do psicoterapeuta, para o psicoterapeuta, que pode acompanhar esse cliente numa escuta afetiva, com o coração e com a alma. Então, quando eu digo isso, é no sentido de estar conectado com a alma, com o coração, com a alma, no sentido de estar conectado com sua essência. E aí, a escuta vai ser de alma para alma. Se der tempo, eu vou voltar a falar isso, quando eu falar dos clientes. Quando eu citei isso, eu me lembrei muito da relação com os clientes de alma para alma, numa saudação, acho que é budista, e a gente vai falar isso se der tempo, tá bom? Então, nessa interação, o terapeuta pode criar um campo positivo em direção à construção dos laços necessários para esse processo de reparação e segurança também na relação que está ali se estruturando. Então, certamente, isso vai nos levar a um ponto de referência que está marcado numa particularidade do cliente, que pode ser mental, emocional e física, né? Então, estamos falando aqui já também de laços afetivos se construindo nessa relação. Então, são formas, o jeito de se construir uma relação, a partir da minha conexão comigo e da conexão com o meu cliente que chega, né? Então, você está falando então, né, Valdo, sobre uma relação de confiança muito profunda, porque você fala de alma para alma, né? E isso é muito biossíntese, né? Que a gente estuda biossíntese sente muito isso. E me vem também a ideia da construção de uma confiança básica, é isso também, né? Traz essa ideia de confiança básica, a construção entre a relação, na relação terapêutica? Tá. Então, quando você está falando de confiança básica, a gente pode falar um pouco de confiança básica e também da criatividade. A gente está trazendo também ainda a clínica. A gente poderia dizer assim, uma pessoa que busca a terapia, ela está escolhendo, sobretudo, confiar em alguém. Em alguém que seja capaz de ouvi-la sem o julgamento, sem a crítica, sem a censura. Existe lá um outro, e com esse outro ela pode contar. Então, quando ela vai buscar, ela quer contar com esse outro. Portanto, o desejo ali é de encontrar um espaço tranquilo e de confiança que possa lhe servir de base para ele se estruturar nessa relação de vínculo afetivo. A partir, sim, da própria necessidade básica que ele leva na terapia, e o desejo é de confiar sem nenhum receio, que vai ser invadido ou que vai sofrer algum dano. Por isso que ele precisa confiar. Então, nesse sentido, a criança aprende a confiar no outro a partir dos primeiros contatos com a mãe, como a gente estava falando da mãe, né? Dessa mãe que atende às necessidades do bebê. Isso é o Winnicott que fala. Então, essa mãe vai atender às necessidades do bebê, que são indicadas por esse bebê através dos gestos, né? E essas são as circunstâncias fundamentais que fundam a origem da confiança num ambiente como um todo, num ambiente primeiro familiar e depois com o mundo, na relação com o mundo. E esses também são requisitos necessários para o desenvolvimento de uma vida criativa,
né, quando a gente está falando de criatividade. Então, é isso que eu poderia falar de confiança básica e criatividade. Não dá para falar mais em função do tempo, né, Tiago? Sim, sim. Pode falar. Não, assim, é interessante você estar colocando essa questão da criatividade, do vínculo, e o Winnicott traz muito essa questão da criatividade e como isso é importante para o desenvolvimento, né? E ele está trazendo criatividade num sentido que ela vai estar muito relacionada com essa construção da mãe com o bebê, né? Da mãe com a criança, no seu desenvolvimento, de acordo com o que ela vai crescendo e com o que ela vai construindo nessa relação vincular, não é isso, Val? Isso. Então, quando ele fala, o Winnicott fala da confiança básica e de criatividade, ele diz, a criatividade é algo que pertence à experiência infantil. Ela pertence à experiência infantil como uma espécie de fabricação dos meus conteúdos psicoemocionais que eu vou responder na vida lá na frente. Então, pertence ao infantil, mas que vai dar conta, o adulto vai dar conta de acordo com como foi construído isso na infância. Ele diz assim, a criatividade é, portanto, a manutenção através da vida de algo que pertence à experiência infantil. E aí a capacidade de criar o mundo, como eu falei. Aí Bodella, saindo de Winnicott e falando de Bodella entra com a afirmação que ele diz, em se construir uma ponte. Ele diz que é uma ponte que se estabelece na relação e sobre a qual é possível caminhar. Então ele está falando de um elo de ligação que eu construo nessa relação primária e que eu vou caminhar, eu vou para frente. Ele diz ainda, se o terapeuta é capaz de perceber as necessidades do núcleo do cliente, há aí um reconhecimento mútuo e a potencialidade do cliente em relação ao terapeuta pode ajudar o outro. E aí ele fala como duas chamas, não é? Então a gente pode dizer que o contato, esse contato que a gente está falando, é uma ponte. É uma ponte como um fio capaz de transformar a relação num espaço de confiança e ressonância. A ressonância é um conceito que Bodella traz na fala dele, na teoria dele, e no texto, em Estabelecendo Vínculos, que está nesse livro aqui, ele é esgotado, mas não sei se as pessoas conseguem ver, mas está nesse livro aqui, é um texto que tem o título de Transferência, Interferência e Ressonância. Então ele discorre sobre a ligação entre cliente e terapeuta, sempre numa tentativa de fundar um bom vínculo, a partir de uma relação ressonante, que não é fácil, Tiago, ter uma ressonância não é fácil. As pessoas podem até dizer, principalmente dentro da nossa área, alguns recém-formados, alguns recém-formados ou estudantes dizem assim, eu tive uma ressonância tão bonita com meu cliente, foi lindo. Agora, peraí, vamos entender como é que funcionou essa ressonância. Porque a ressonância só vai acontecer se houver uma interferência. Ou então, se eu estou fazendo isso como atrito, na verdade não é atrito, mas são interferências do mesmo modo que aconteceu lá na relação infantil e está acontecendo agora. Então, como é que eu posso criar a ressonância, né? Eu já estou explicando, já estou fugindo, tá vendo? Isso. Mas bacana já. Porque isso fundamenta bem o que você começou a colocar, Valdo, essa ideia da relação da alma com alma, né? Primeiro que você coloca uma proximidade bem bacana sobre Winnicott e Bodella, eu acho que isso é bem bacana a gente entender, né? A gente compreender como tem uma semelhança, né, de ideia. E outra coisa é que você vai adentrando esse conceito de ressonância e como é importante, como é fundamental dentro da biossíntese e o que Bodella nos traz, né? Essa ideia de ressonância, o conceito de ressonância, dessa relação vincular que é construída na relação terapêutica, né? Terapeuta-cliente. E como não é fácil, é difícil, porque você, de repente, está naquela relação, de repente você perde ela, depois você tem que retomar a relação ressonante, e ela é um fluxo, né, Valdo? Acho que a ressonância fala muito sobre isso, né? Os pais precisam estar nessa ressonância com a criança o tempo todo. Aí Bodella diz assim, se as necessidades emocionais da criança
se deparam com uma expressão emocional contraditória por parte do seu pai ou da sua mãe, temos um padrão de interferência. Aí ele vai dizer, que é o que eu falei, o padrão de interferência que vai acontecer todo o tempo nas relações. Então ele vai dizer, um crescimento saudável, não neurótico, é essencialmente um padrão de ressonância, né? Isso também está nesse livro aqui, que o livro chama-se Cadernos de Psicologia Biodinâmica número 3, volume 3. Né? Para quem quiser pesquisar no sebo, na livraria não tem, mas no sebo com certeza vai achar. Né? Então, Tiago, são nos primeiros contatos mais íntimos com os pais que a criança desenvolve o vínculo afetivo. Uma relação construída nas contradições da própria relação que ali acontecendo, que vão combinar, sem sombra de dúvida, num padrão de interferência, como o Bodella fala. Né? Então o contato se dá na própria interferência que se cria entre simples expressões que está acontecendo ali, de sentimentos, dos sentimentos dos gestos, da manifestação dos gestos, ou no jogo da fisionomia, através do olhar, da fala, do toque e da escuta presente nessa interação. Tudo isso vai acontecer interferência, porque eu não entendo muito bem o que o outro disse, ou o outro não entendeu muito bem o que eu falei. Isso já é uma interferência. Né? E a ressonância vai depender dessa interferência para se encontrar um lugar de sintonia, uma sintonia fina, para que chegue no vínculo, né? Aconteça a ressonância e o vínculo. Então, o que estamos falando é que, eu estou com a garganta seca, o contato com o cliente é a chave condutora para se vincular ao processo criativo da terapia. Quando a gente está falando de clínica e de terapia, e pode se dar de tal forma que garanta uma segurança eficaz que vai se construindo nesse lugar de acolhimento, nesse lugar de presença, que deve ter a disponibilidade do terapeuta naquele momento. E ainda citando um pouco de Winnicott, ele quando traz o conceito de espaço potencial, onde ele diz que o espaço potencial é onde o brincar se desenvolve. Vai nascendo aí a possibilidade de vivência, da criatividade, com aí também se desenvolvendo todas as potencialidades criativas dessa criança, que isso vai dar o resultado lá na frente. Enquanto adulto, como eu lido com minha criatividade? Agora, nesse momento, por exemplo, de crise, onde de repente a grande maioria entrou em pânico, mas e isso vai dizer de como eu fui construído, digamos assim, e agora como eu lido com minha criatividade. A criatividade para lidar com a solidão, com o vazio, a criatividade para lidar com as circunstâncias exigidas pelo confinamento, enfim. Então, com a criatividade, agora vai responder, e também diante do trabalho, né? Como vai responder na minha vida e como eu posso me utilizar dessa criatividade. Isso tem a ver com a minha relação no passado, com a relação infantil, né? Com as relações primitivas, com a mãe, inicialmente com a mãe. Né? Então, quando o Winnicott fala de espaço potencial, e Bodella gosta muito de Winnicott, ele cita o Winnicott se referindo a espaço potencial, e aí ele explica, a explicação de Bodella, que o espaço potencial é aquele no qual duas pessoas atuam criativamente. Então podemos dizer que o cliente, em direção ao terapeuta, procura promover um encontro que possa lhe favorecer o contato com a sua própria experiência, e daí com o próprio self, conectado consigo mesmo, né? Com o próprio self. Então uma outra situação de Winnicott que diz assim, é no brincar, porque a gente está falando do brincar e também da brincadeira, é no brincar e tão somente no brincar que a criança ou o adulto é capaz de ser
criativo, que o indivíduo descobre o seu self. Vinculado a este fato, temos o fato de que somente no brincar a comunicação é possível. Então, quando a gente fala do brincar e da brincadeira, a gente, muitas vezes, pelo menos o senso comum, não entende que essa brincadeira faz parte de uma formação. Né? Quando a gente está falando do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento maturacional, faz parte dessa construção. Não é uma brincadeira por brincar. Então a criança precisa brincar, a criança precisa estar envolvida com as brincadeiras para que mais tarde ele possa estar bem constituído esse self, esse eu, para lidar com as situações adversas da vida. Sim. Então como é que é essa brincadeira no vínculo, Valdo? O que você poderia dizer? Essa brincadeira relacionada ao vínculo. Bom, eu poderia falar dessa brincadeira, como ela se relaciona com o vínculo. A gente poderia, assim, nesse sentido, vincular-se também está no lugar da brincadeira, que eu falei há pouco, né? E da brincadeira e do brincar. E isso vai promover uma significativa comunicação, onde as relações positivas vão sedimentar os afetos, que é isso que a gente está falando, né? Como é que se sedimentam esses afetos? E esses afetos advindos de uma construção egóica que foi constituída na infância. Então a relação da brincadeira com o vínculo é essa. Enquanto eu brinco, enquanto eu faço a brincadeira, eu também estou aprendendo, eu também estou desenvolvendo os meus processos mentais e psíquicos, e eu também aprendo a me vincular com o outro, quando brinco com o coleguinha, quando divido a brincadeira, quando prendo a brincadeira de acordo com como é a vivência dele. Isso a gente está falando de formação de vínculo, não é? Então, é isso. Então, se a gente fizer uma ponte, então, Valdo, aqui, para a relação terapêutica, certo? Como podemos firmar um laço, um vínculo na relação terapêutica, né? Fazendo essa ponte, né, para a gente aqui, enquanto profissional, enquanto atuação do psicólogo, né, na clínica, por exemplo. Tá. Tiago, o vínculo é uma condição que ela pode favorecer a liberdade de expressão, a liberdade de expressar-se, sem uma exigência nenhuma, apenas a relação pode ser curativa, né? E isso vai firmando. Bodella fala nos seus treinamentos, nos seus cursos, em vários momentos ele fala que o que cura é a relação. Então não adianta nem falar que eu vou me utilizar da técnica X, da técnica Y, se a relação não existe, né? Então o que é curativo é a relação. Isso também... acho que é Jung que fala, né? Seja humano, jogue todas as técnicas fora, eu não sei a frase completa, mas jogue todas as técnicas fora e seja humano, apenas humano diante de outro humano. Acho que é Jung que fala isso. Então, o que cura é a relação. Desde que se consiga ali nessa relação ter um acolhimento e uma compreensão desse outro que está me procurando enquanto terapeuta. E que sempre vai carecer de uma escuta amorosa, né? Esse cliente, quando vai buscar a terapia, eu sempre digo nas minhas aulas que quando o cliente busca a terapia, ele busca ser amado, né? Os alunos às vezes dizem assim, mas como? Sim, quando você vai à terapia, você vai buscar ser amado, você quer ser amado. Então, para ser amado, você precisa de todo esse contexto que a gente está falando, de que ficou falho na relação primitiva, né? Então eu preciso ter uma escuta amorosa, eu preciso ter um bom acolhimento, eu preciso estar disponível. E aí, nesse sentido, para a gente falar ainda de firmação dos vínculos, eu vou terminar um pouco essa parte citando Kellyman, que Kellyman diz assim, a experiência passada de cada um, concretizada na sua estrutura e processos corporais presentes, molda a sua vinculação
contemporânea. Então, Kellerman também está dizendo a mesma coisa que o Winnicott fala, que Bodella fala, né? Então, quando falamos desse modo, desse jeito, de firmar os vínculos, dizemos que é uma forma de existir na relação que pede cuidado, né? Pede a atenção, pede o olhar, pede a presença. Sempre num desejo de ser compreendido, como eu falei antes, de ser atendido, de ser amado na sua essência original. De maneira, Tiago, que isso possa devolver a esse cliente a natureza espontânea que lhe confere a vida, né? Nós todos nascemos com essa natureza espontânea, com essa graciosidade, que Lowen fala também da graciosidade, da leveza, né? A gente nasce com essa graciosidade, com essa leveza. E isso vai se distorcendo ao longo do caminho. Então são desses afetos, desse chão que estamos falando, né? A gente está falando de chão, né? Isso. Então, assim, pegando um pouco da sequência da tua fala, vamos pensar esse chão afetivo, né? É que ele precisa dessa relação primeiro com a mãe, e depois ele vai se desenvolvendo na criança com essas brincadeiras, tá? Com brincar. E aí isso vai colaborando com as relações vinculares de confiança. E aí, como entender se firmar-se como um chão para as vinculações, né? Pensar firmar-se... Pois é, Tiago. Sim, pode falar. Isso, porque a gente já está falando... Você fala. Então, a gente já está falando, na verdade, de Graudi, né? Um chão afetivo como Graudi. Você leu meu pensamento. Então, um chão afetivo como Graudi. E aí a gente pode pensar assim, agora, nesse momento, onde está o meu chão? Onde foi o chão que eu me constituí e que me sinto mais seguro? E é para esse chão que eu estou mais seguro que eu vou atrás, que eu vou me sentir mais tranquilo, mais ancorado, digamos assim. Então, algumas pessoas, nesse momento, ficaram desesperadas em ficar sozinhas e correram para a casa da mãe, né? Correram para casa, alguns com uma relação difícil com a mãe, correram para a casa de um amigo, né? E, enfim, buscaram várias alternativas. Então, onde é que está o chão dessa pessoa? Onde é que está o Graudi dessa pessoa? Se eu falasse de mim, por exemplo, o meu chão é na minha casa. Então, eu encontrei o meu chão na minha casa, né? Então, na minha casa, eu fico bem, com todas as dificuldades que a gente sabe que a gente está passando nessa pandemia, mas é o meu chão. Né? É onde eu me sinto bem e é onde eu encontro estratégias de prazer que me satisfaçam, que me façam bem. Né? Digamos que de repente eu tivesse um outro jeito de me vincular e eu ficasse no desespero e resolvesse ir para a casa da minha mãe. Né? Ou resolvesse ir para sei lá para onde, ficar com um amigo durante a pandemia. Né? Peraí, eu estou dizendo o quê, na verdade, de mim? Né? Eu estou falando que eu não tenho um chão que me dê sustentação necessária para que eu fique aonde eu estou. Né? Então, muitas pessoas se desesperaram, algumas pessoas vieram embora, estavam numa cidade e foram embora para outra, outras... enfim, então é esse chão que a gente está falando. Tem uma cliente minha que ela mora aqui e ela ficou sozinha, numa casa, num sítio, e ela ficou sozinha, muito tranquila. E as filhas ficaram em São Paulo, né? Uma com o namorado, as duas com o namorado, mas uma ficou junto com a família do namorado e a outra ficou sozinha no apartamento. Nesse apartamento, ela não saiu nesses 3 meses, nem para ir na esquina, talvez ligada ao medo dela. Mas lá ela se sentiu bem. Lá ela se sentiu ancorada porque é o meu apartamento, é o meu lugar, é onde eu tenho as minhas coisas e é onde eu me estruturo. Então esse é o chão dela. De repente agora, essa semana ela me fala, a outra não, mas essa minha filha, ela não está mais suportando tanto tempo dentro de um apartamento e pedindo comida e pedindo compras, ela não está saindo nem lá embaixo.
e ela resolveu vir ficar um pouco comigo. E eu concordei, né? Porque ela está muito tempo sozinha e ela já está sofrendo, e eu concordei. Então, como é que se firmam, esse chão, né? De acordo com como eu vivi lá atrás. E aí a gente voltando para Graud, que eu já fui para a Austrália e aí eu preciso voltar. Na verdade, Valdo, até eu acho bacana você. A Austrália que você foi agora, eu acho bacana, assim, só para te situar, a gente faltam 20 minutos, né? Só E é bacana que ainda? você. Ou Oi? só? Só Vá, ainda, você vá, que vá. decide. E assim, tô falando assim porque você entrou no tema da crise e achei bacana você colocar, porque é até o que as pessoas estão até colocando aqui, né? Eu vi que a MG do Onice colocou. Como você vê o vínculo nesses momentos tão ameaçador, né? Então as pessoas estão já meio que fazendo essa ponte, né? A Aline também colocou aqui, que eu achei bem bacana. Deixa eu puxar aqui, né? O vínculo terapêutico em tempos de pandemia foi fundamental para mim. Então, assim, as pessoas se identificam o quanto o vínculo nesse momento e o quanto esses aspectos vinculares que você está colocando está sendo importante para lidar com essa situação, né? E eu acho que você entrou nesse tema, acho que é bacana, né? Você falar um pouco Eu sobre não, isso para a gente. eu não posso ficar, na verdade, Tiago, eu não posso ficar preso no medo ou no pânico e no meu desespero, como eu falei, de acordo com como foi estruturado esse vínculo, eu preciso de ajuda, eu preciso pedir ajuda, né? Então são várias formas que as pessoas encontram de se vincular, como as pessoas buscam se vincular. Tem uns que se vinculam com a busca, com a excitação, com a ilusão, com a tristeza, com a depressão, com a euforia, não é? Mas elas precisam de ajuda. E é importante que se busque um processo terapêutico, que esse processo terapêutico, como eu falei antes, esse processo terapêutico é que vai dar essa possibilidade dele criar ou dele construir um próprio ground, um próprio chão, para ele lidar com essa situação. Ainda falando de ground é um conceito que eu não falei isso. Ground é um conceito básico da bioenergética e que significa enraizar-se, ter equilíbrio, ter base e firmar-se. Quando a gente estava falando de firmar o chão, de firmar o vínculo. Então, lá, Lewin fala que um bom ground, para se ter um bom ground, ele pede algumas funções, como o contato com o corpo, o contato com a terra, o contato com o ego e o contato com a sexualidade. E aí ele fala também de outros aspectos. Para se estar ground na vida, é preciso ter uma boa respiração, um contato ocular, as expressões vocais adequadas, um tônus muscular. Então, isso a gente pode buscar, quando estava falando da terapia, a gente pode buscar na terapia, no contato com o terapeuta, né? Então, o modo como nos sustentamos na vida vai revelar a maneira como nos sentimos no mundo. O que sentimos, como sentimos, o que somos, não é? Então, como é que a gente recebeu esse chão afetivo? Você está me ouvindo? Sim, sim. Está me ouvindo? Sim, Como sim. é que a gente recebeu esse chão afetivo e a sustentação desse grau de que, de alguma forma, nos norteia hoje? Certamente, os afetos que foram positivos e carregados de prazer nos deram muitos movimentos graciosos e soltos, como eu falei antes, que Lowen fala disso, né? Já os negativos foram tensos e contraídos, e esses ficaram carregados de sensações dolorosas, né? Então, como esses vínculos foram construídos? Como é que eles foram construídos, na verdade? E agora, eles vão emergir, quando está falando de crise, eles vão emergir com a forma primitiva como eles foram sustentados lá atrás. E cada um vai responder de acordo com o que recebeu. Então, falando de ground, no grau de mais de chão, de mais... É isso, não é? É isso. Isso lembra muito o ground da bioenergética, né? É diferente na biossíntese, Valdo? O que se assemelha? Como é que a biossíntese traz essa ideia de ground, né? A gente precisa entender na biossíntese, quem faz biossíntese sabe, né? A biossíntese trabalha com a integração nas camadas germinativas, ectoderma, endoderma e mesoderma. Então o trabalho na biossíntese vai além do grau de muscular, e a ênfase é num grau de interno. Então como construir esse grau de interno? Esse grau de interno consiste na integração da energia.
e essa energia vem da integração dessas camadas, né? Para poder organizar o indivíduo. Então, sempre numa tentativa, se faz isso, sempre numa tentativa de restaurar, no trabalho, de restaurar essa integração entre o pensamento, entre o sentimento e entre o movimento, que foram rompidos lá, né, durante a formação, de acordo com vários tipos de estresses sofridos. Então, quando o corpo é mobilizado pelo sistema nervoso para enfrentar uma emergência, ele vai apresentar duas reações, de luta e fuga. E aí, a frequência e a intensidade para enfrentar esse ato emergencial faz estressar o organismo. E aí vai provocar distúrbios nos fluxos vitais. E por isso, essa distorção e precisa dessa integração. Então, é a nossa situação de crise que a gente está vivendo agora. Um monstro invisível que nos ameaça o tempo todo, não é? Então, ou lutamos ou fugimos. E a gente pode dizer, o quantum de estresse se instala no nosso corpo. Então, o trabalho é com a respiração, com os movimentos e com a percepção, né? Que vai ser feito se utilizando do centering, né? Que é o centro significa centrar-se, que é o principal para que você possa integrar os outros segmentos do grounding do face, né? Então, através do o centro vai trabalhar com a respiração harmoniosa para trazer o contato interno. E aqui a gente está falando, como eu falei, de grounding interno. E o grounding significa firmar-se, e a gente já falou antes, visa rebalancear essa energia do tônus muscular e o enraizamento da postura da pessoa. Né? Então, estar bem firmado vai exigir um tônus necessário às mais diversas situações enfrentadas que a gente, e isso diz do que a gente está vivendo agora. Então, quando trabalhar no face, que é o encarar, né, ele visa desenvolver a capacidade de contato, de contatar as experiências vividas através da visão, né? E da comunicação também, do som, da sonorização. E é essa integração que Bodella fala que vai nos dar a possibilidade de construção de um grounding interno. E nesse grounding interno, podemos lidar com as adversidades, com as ameaças, né, os medos e com tudo que venha a tirar o nosso chão. Então a gente precisa construir esse chão tendo esse grounding integrador, que é o grounding interno. Então, para fechar essa parte de grounding, do qual a gente precisa construir e fortalecer, eu vou trazer uma citação de Bodella, que ele diz assim: o objetivo da terapia é reintegrar a pessoa a um estado de pulsação saudável, na qual as atividades vitais básicas são rítmicas, são prazerosas e funcionam em direção a um contato mais intenso consigo mesmo e com os outros. Né? Então, ele está falando aqui de grounding interno. Né? Então, essa é a grande diferença entre biossíntese e bioenergética, embora elas estão juntas, elas caminham juntas. Né? Hoje em dia, acho que todas as terapias corporais falam de grounding, né? Que é um conceito da bioenergética, como eu já falei. É isso, Tiago. Isso. Bacana, Valdo, isso, porque assim, dá uma ideia clara, né? Até a Joana colocou aqui que ela achou super legal você fazer, a gente colocar essa diferença, né? Para compreensão, sabe que é muito semelhante, se aproxima, mas cada abordagem tem um pouco da sua minuciosidade, né? E assim, pensando nisso, né? Vamos trazer para essa pandemia, né? Que traz isolamento social, que traz toda uma situação bem diferente. A gente consegue ver essa situação bem diferente ocorrendo no nosso consultório, né? Online agora. Como é que ficam as relações com essa crise? Pois é, Tiago. Nessa crise atual, ela trouxe a necessidade de isolamento e distanciamento social. E daí veio também novas formas de convivência. Né? E que essas novas formas de convivências começaram a ditar também novas regras e rotinas.
E isso tem gerado uma série de consequências sobre o dia a dia das pessoas, sobre o dia a dia de cada um. E as reações têm sido inúmeras e diversas. Dessas reações, tudo ficou mais intenso, ficou mais desafiador. Né? A gente está falando também de desafio. Então, algumas relações, e até mesmo alguns laços familiares da família, foram aproximados, já outros foram distanciados. Eu falei um pouco lá atrás. A família, ou pessoas que ficaram na casa, ficaram dentro de casa, se mantiveram mais próximos. E bem diferente de algumas relações que estão sofrendo com o isolamento, com esse distanciamento social. Então essa é a nossa crise, Tiago, não é? Uhum. E aí como viver junto nesse novo, então, né? Já que o vínculo é tão importante, ele ajuda a lidar com essa situação. Pois é, vamos pensar aqui. Algumas pessoas conseguiram encontrar um jeito de se confortar, de se acalmar, enquanto outras ainda buscaram maneiras de se situar em meio a tudo o que está acontecendo, a tudo que vem acontecendo. E eu acho que temos mesmo que encontrar uma maneira de buscar o que faz sentido para cada um. A situação realmente exige que todos nós redescobramos uma nova forma de convivência e como se relacionar com o outro. Porque antes da pandemia, as pessoas estavam muito envolvidas no seu mundo. Não é? Elas estavam absorvidas pelo trabalho, absorvidas pela internet, pelas redes sociais, e também absorvidas pelo culto da imagem. Né? A história dos selfies, a história de publicações e publicações nos stories, daquilo que eu... Né? Então, muito ligadas à imagem. Então, a convivência, na verdade, que precisa estar junto e precisa estreitar os laços, construir laços, não existia. Porque cada um estava na sua própria vibe, né? No seu próprio mundo. Então, agora que é necessário e foi necessário ficar juntos, o estresse apareceu, o estresse veio à tona. Então começa a aparecer o que de mais real existe em cada um, de acordo com como foi construído, como eu já falei, de como foi construído esse chão afetivo, esse solo primordial. E isso, para que aconteça o encontro com o outro, na verdade começa a emergir uma grande aflição, uma tormenta, né? Uma agonia, um sofrimento intenso por não dar conta de tanta proximidade. Então, algumas pessoas têm falado no consultório da dificuldade da proximidade, enquanto outras falam da dificuldade de ficar sozinho. Né? Então, Tiago, nunca foi, nesse momento, tão necessário se apropriar desses laços que foram colocados à prova abruptamente. Né? E que agora eles se confrontam com as necessidades antes não sentidas. E essas necessidades dizem de um real contato com o outro, né? Para que se entenda, na verdade, esse verdadeiro significado de vínculo, de laços. Né? E disso, nesse encontro, é possível que haja uma reparação. Né? Nesse momento onde você para e precisa se ajuntar, tá junto. Então, aproveitando esse contexto, podemos perguntar: o que me traz tanta proximidade e o que isso tem me causado? Qual o impacto do olhar de um sobre o outro? O que não consigo dar conta e me traz tanta ansiedade? O que, na verdade, me aflige, me atormenta? Será que o que sinto já sentia antes e nem me dava conta? O que preciso para este momento? Então, são perguntas que a gente pode se fazer. Então, parece que agora precisamos contar com o aconchego da família, com o aconchego dos amigos e de todos que, de alguma forma ou de outra, sentem essa necessidade de união, de solidariedade, de compreensão e de cooperação. E aí traz um verdadeiro sentido de todos juntos, que é o que a gente tem escutado toda hora. Todos juntos, fica juntos, vamos ficar juntos. Né? E isso é a possibilidade dessa
construção. É muito rico, Valdo, essas perguntas, né? Eu acho que é bacana as pessoas depois podem retomar para ouvir, porque isso faz a gente se conectar um pouco com essa situação toda, né? E fazer uma relação profunda, né? Uma construção profunda a partir dessas perguntas. A gente tem 5 minutos, Valdo, na verdade 4 minutos em torno disso. Tá bem pertinho, então veja como é que você quer já ir finalizando a tua fala. Eu vou terminar colocando algumas questões que a gente pode... que pode servir para cada um de nós também como reflexões, ou como eu posso fazer? Eu posso refletir os modelos que foram construídos na minha vida e como nós mantemos isso na vida hoje enquanto adulto nessa crise, né? Nos nossos laços, nos nossos vínculos. E a gente poderia perguntar primeiro quais os tipos de vínculo que eu acredito ter ou formar, né? Então, vou fazer uma série de questões em cima disso, e a gente poderia ter tempo para comentar, mas não tem, mas cada um vai comentar entre si. Eu até proponho, se alguém quiser comentar no feed lá, pode comentar. Então eu vou tentar ser rápido. Quais são mesmo os meus vínculos? Como me vinculo ao outro? Será que o meu vínculo é na fantasia ou na ilusão? De que forma eu me vinculo? Eu busco mesmo o quê? De acordo com o que busco, estou me vinculando com o que mesmo? Como acontece, então, a relação vincular? Será que o meu vínculo é somente com a festa? Me vinculo sempre na briga, na confusão? Tem um laço com a tristeza ou com a depressão? Meu vínculo está no amor ou no ódio? Faço vínculos com a organização interna ou a organização externa, para poder regular a minha angústia? Meu vínculo é com o controle? Será que me ligo mesmo na sexualidade? Como posso me vincular então? Tenho um vínculo com a excitação apenas? Então eu vou sair seduzindo se eu tenho esse vínculo. Então a gente pode, tem 2 minutos, pode falar que essas são as várias maneiras que a gente se vincula e como a gente se vincula. E a gente precisa entender, né, que esses vínculos, como é que de fato esses vínculos foram formados e como realmente eu me vinculo com o outro, né? Será que o meu vínculo é somente na sexualidade? E qual é o contato real? Será que o meu vínculo é somente na briga, na dor? Será que enfim, então é isso. Eu não tenho como dar mais exemplo, eu tenho inúmeros exemplos para dar de depoimentos, de clientes, né? Um cliente, por exemplo, que começou a cozinhar, bem machista, começou a cozinhar, e a família começou a adorar a comida dele, e ele disse para mim: Valdo, eu descobri qualidades que eu não conhecia. Olha só, que coisa bonita para aproximação, né? O outro diferente diz: meu pai não me ajuda, só sou eu, meu pai e uma filha. Meu pai não me ajuda, e eu fico puta, eu quero matá-lo, né? Então, como isso acontece desde como foi feito esses vínculos. Não tenho mais como falar, eu queria, mas não posso. Todo mundo já colocou, inclusive, aqui, tem que ter a parte 2, né, Valdo? É bem bacana, então eu acho que cabe até um outro momento, quem sabe, colocar tudo isso, e quem sabe, Valdo, transformar isso num artigo pra gente ler depois com calma, porque são tantos questionamentos que a gente pode até levar para contextos de psicoterapia, e é bacana porque aprofunda e consegue ampliar, né, o trabalho com o cliente e consigo mesmo, né, quando você coloca para você mesmo nessas perguntas. Tá. Então, antes que acabe, falando dos meus vínculos na vida, agradeço muito a você, agradeço muito a equipe da Biossíntese, que está nesse projeto, todo mundo junto, unido, para que faça acontecer. Agradeço também a comunidade de Biossíntese no Brasil, ao Líder Time, a minha amiga Cristina Couto, que está sempre junto do meu lado, me dando apoio, me dando força. É uma forma de me vincular com ela, muito boa. Agradeço a todas as pessoas que estão do meu lado e que, de uma forma ou de outra, me dão apoio, né? Me dizem do apoio, né? A minha mulher, aos meus filhos, que também lá no canto deles, me ajudam e me apoiam do jeito deles, né? Então é isso, Tiago. Eu fico muito feliz de poder conversar com você e de poder trazer isso. Pena que foi tudo muito rápido, são
tantas coisas, Isso. caberia 10 workshops, 20 workshops. Isso, caberia sim. Estamos nos minutos finais e também, assim, eu acho que agradeço também a todos que estavam aqui, a Biossíntese, a esse espaço, acho que você trouxe esse agradecimento da Biossíntese e é isso, quem depois quiser ver e vejam depois para acompanhar novamente, vai estar gravado. Um abraço a todos, um abraço, Valdo, de coração.